Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Nós estamos estudando o livro de Gênesis e o nosso capítulo de hoje é o capítulo 24. Eu quero ler com os irmãos o versículo 1. Versículo 1 do capítulo 24 está escrito assim: Abraão já era velho, de idade bem avançada, e o Senhor em tudo o abençoara. Aleluia. Mas quando nós vemos esse capítulo, é o capítulo que descreve a escolha de uma esposa para Isaac. Abraão envia um dos seus servos para a terra de seu pai para encontrar alguém da família dele. Ele diz assim: você não vai buscar uma mulher entre os cananeus, entre o povo aqui que nós vivemos. Eu quero alguém da casa do meu pai para se tornar a esposa do meu filho. E aí, se você já leu o capítulo, você está inteirado em toda a história. Aquele servo faz uma viagem para buscar Rebeca e nós sabemos que o final foi um final de êxito. Rebeca veio e se tornou a esposa de Isaac, a neta do irmão de Abraão, que ela era neta de Naor, irmão de Abraão, se tornou a esposa do seu filho Isaac. Mas a reflexão que eu queria trazer, amados, nesse capítulo aqui de hoje, exatamente nesse versículo 1, é que fala que Abraão, ele já estava velho, de uma idade bem avançada, e a conclusão é: e o Senhor em tudo o abençoara. Ele era abençoado. E muitas vezes nós olhamos para esse conceito de ser abençoado e nós só pensamos em coisas muitas vezes materiais. E aí eu quero refletir aqui, meditar um pouquinho com os irmãos, compartilhar algo que Deus ministrou ao meu coração enquanto eu estava lendo esse capítulo, meditando, falando com Deus, e eu fiquei pensando sobre o que é de fato ser um abençoado. Será que é ter conquistado muito dinheiro, posses, muitas coisas nesse mundo aqui? E aí eu comecei a pensar, amados, que nós somos abençoados quando nós cumprimos plenamente aquilo para o qual nós fomos designados. A Bíblia diz que o Senhor em tudo abençoou Abraão. Abraão é aquele homem que completou a carreira dele. O apóstolo Paulo diz, no final da sua vida, ele diz assim: eu já completei a minha carreira, eu guardei a fé. Ele pôde olhar para trás e dizer: eu sou um abençoado porque eu completei a carreira. E Abraão, do mesmo jeito, em tudo ele foi abençoado pelo Senhor, porque ele completou a carreira que lhe foi proposta. E dentro dessa carreira que foi proposta a Abraão, existia toda a parte da prosperidade financeira. Não quer dizer que não tinha, tinha e muito, tanto que nesse capítulo o servo de Abraão, quando vai se referir a ele, explicar, quem Abraão se tornou, ele diz: Abraão se tornou um homem muito rico, mas muito rico. E ele tem um filho que Sara lhe deu na velhice, que é Isaac, e ele vai ser o herdeiro de tudo. E aí, por isso que eu estou aqui para buscar uma esposa para Isaac, que será o herdeiro de tudo que Abraão conquistou. Mas, amados, quando nós pensamos em bênção, trazendo para a nossa realidade agora, muitas vezes nós pensamos que ser abençoado pelo Senhor, assim como Abraão foi, tem a ver com vida financeira. Eu tenho que ter as coisas, eu tenho que conquistar as coisas. Mas, na verdade, ser abençoado em tudo o que nós fizermos é nós completarmos a carreira. Você já pensou na vida do apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo, a Bíblia não relata, mas historicamente nós sabemos que ele foi o quê? Degolado. Ele morreu, A cabeça dele foi cortada. E aí eu posso pensar nisso, nossa, mas como assim, Que morte terrível. A vida do apóstolo Paulo, ele diz assim: eu enfrentei
tudo que vocês possam imaginar. Quando nós lemos a descrição do que o apóstolo Paulo enfrentou, ele enfrentou todo tipo de situação. Ele enfrentou pobreza, ele enfrentou naufrágios, ele enfrentou prisões, ele enfrentou açoites. Tudo que se possa imaginar, o apóstolo Paulo enfrentou. Então significa que ele não foi abençoado? Pelo contrário. O Senhor abençoou o apóstolo Paulo em tudo que ele fez. Por quê? Porque ele completou a carreira dele. Do mesmo jeito que o Senhor abençoou tudo o que Abraão fez, porque Abraão completou a carreira dele. Sabe, amados, a gente precisa desmistificar essa ideia de sermos abençoados e pensarmos só na questão material. Quando nós pensamos, por exemplo, na igreja de Esmirna, se você ler Apocalipse, você vai ver que Jesus, ele dá uma visão ao apóstolo João e ele mostra e ele declara algumas palavras que era para João entregar para algumas igrejas específicas. Então tem a igreja de Éfeso e tem a igreja de Esmirna. Tem outras igrejas também, Pérgamo, Sardes, Tiatira, Filadélfia, Laodiceia. E quando nós olhamos para a igreja de Esmirna, tem uma parte que fala assim: eu sei que você passa por aflições e eu sei da sua pobreza. Jesus falando sobre a igreja de Esmirna, mas vocês são ricos. Uau! Naturalmente falando, aquele povo era um povo afligido e pobre. Um povo que estava sendo perseguido de todas as formas e ainda era pobre financeiramente falando. Mas Deus, a declaração que Deus dá para eles é: vocês são muito ricos, ou seja, vocês são abençoados. Por quê? Porque vocês estão completando a carreira. Vocês estão vivendo aquilo para o qual vocês foram chamados a viver. Amado, ser abençoado em tudo é completar a nossa carreira de fé, é completar aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. A gente precisa parar de achar que ser abençoado é só ter dinheiro. A igreja de Laodiceia, depois você lê em Apocalipse capítulo 3, a igreja de Laodiceia é a igreja que mais se preocupou com dinheiro, em ter dinheiro, e conseguiu dinheiro. Ela dizia: agora sim, agora eu tô rica, agora eu tô abastada, agora eu não preciso de mais nada. E sabe qual foi a palavra que Jesus declarou sobre essa igreja? Vocês são pobres, miseráveis, cegos, estão nus. Vocês precisam se arrepender. Ou seja, no conceito humano, eles eram muito abençoados. Isso nos faz lembrar muito algumas coisas que nós temos visto nos nossos dias, né? Os crentes laodicenses eram muito abençoados, naturalmente falando. Mas aos olhos de Deus, Deus declara que o olhar do Senhor para eles era: vocês são pobres, miseráveis, vocês estão cegos e vocês estão nus. Vocês precisam se arrepender. Uau! Amados, a gente precisa entender esse conceito do que é ser abençoado em tudo que nós fazemos. É completar a carreira que nos foi proposta. O apóstolo Paulo é um exemplo disso. O profeta Jeremias é um exemplo disso. O profeta Isaías é um exemplo disso. O profeta Oséias é um exemplo disso. Profetas que precisaram viver situações extremamente desgastantes, conflituosas, mas eles completaram a carreira, ou seja, eles foram abençoados em tudo que eles fizeram. Por quê? Porque tudo que Deus colocou nas suas mãos para eles fazerem, eles fizeram. Ah, amados, que eu e você entendamos isso e saiamos dessa teologia da prosperidade, que é uma teologia falsa, que só diz que você está bem se você conquista bens materiais, se você tem bens materiais. Essa não é a verdade. Nós somos abençoados quando completamos a nossa carreira. Por quê? Porque a bênção está em Cristo. E é somente em Cristo que nós podemos completar a nossa carreira. É somente em Cristo que nós podemos viver tudo aquilo que Deus planejou para que nós vivêssemos.
Nós precisamos discernir o tempo em que nós estamos vivendo. Precisamos discernir para que Deus nos chamou nesse tempo aqui. Mas nós estamos no final dos tempos. E nós precisamos entender isso. Não é mais tempo de ficar se iludindo com a sabedoria desse mundo aqui, buscando bens materiais, buscando coisas desse mundo aqui. Se estiver dentro daquilo que Deus tem para você, assim como era na vida de Abraão, a prosperidade financeira também virá. Mas se não estiver dentro do propósito de Deus, assim como não esteve, por exemplo, na vida do apóstolo Paulo, pelo contrário, ele abriu mão de tudo, ele muitas vezes passou fome, passou sede, mas estava dentro do propósito de Deus para a vida dele. Sabe, amados, a gente precisa tirar essa ideia de que ser abençoado, eu não sou abençoado porque eu não tenho uma casa própria, o irmão fulano tem casa própria, eu não sou tão abençoado porque eu não tenho um carro, eu não sou tão abençoado porque minha vida financeira é sempre apertada. Para de pensar nisso. Coloca os teus olhos e o teu coração em Cristo Jesus. Busque conhecer a Deus. Busque conhecer o amor de Deus para que você seja cheio da plenitude de Deus para conseguir completar aquilo que Deus tem para você. Amados, é disso que nós precisamos. O apóstolo Paulo orou certa vez para a igreja de Éfeso e ele orou assim: eu oro para que vocês conheçam a altura, a profundidade, a largura, o comprimento do amor de Deus, para que vocês sejam cheios da plenitude do Senhor. Quando nós conhecemos plenamente o amor de Deus, nós somos cheios da plenitude dele. E sendo cheios da plenitude dele, nós entendemos o propósito da nossa existência, nós entendemos o porquê vivemos nesse tempo em que vivemos, começamos a discernir os tempos e as épocas, começamos a compreender como devemos viver. Amados, a igreja que é repreendida no final dos tempos é exatamente a igreja representada lá no livro de Apocalipse pela igreja de Laodiceia. Ela é uma igreja que é confrontada e repreendida por Deus. Por quê? Porque se apegou ao dinheiro, aos bens materiais. E a igreja que recebe uma palavra de aprovação de Deus é a igreja de Filadélfia, que Jesus olha para aquela igreja e diz assim: eu sei que você tem pouca força, mas você perseverou na palavra e você não negou o meu nome. Veja que contraditória. Uma igreja tem tudo, materialmente falando. Acha que é rica, que é poderosa, que é abençoada. Porque Deus abençoou Abraão, ele também vai nos abençoar. Ué, então quer dizer que aqueles que viveram, que foram martirizados no primeiro e no segundo século, eles não eram abençoados? Os apóstolos que foram mortos de formas assim, que não tem nem como descrever, eles não foram abençoados? O apóstolo Paulo, que enfrentou todo tipo de dificuldade, quer dizer então que ele não foi abençoado? Entende, amados? Nós precisamos tirar isso da nossa ideia. Por quê? Porque a igreja que é repreendida é exatamente essa que empina o nariz e diz que conseguiu. Que eu sim sou abençoado, eu sou próspero, porque eu consegui bens financeiros, eu ganhei isso, eu conquistei aquilo, Deus me deu aquilo, né? Porque daí as pessoas dizem, Deus me deu isso, Deus me deu aquilo. Mas você está dentro do plano, do propósito de Deus para você? E se o propósito de Deus para você for igual ao do apóstolo Paulo, por exemplo, será que eu e você estaríamos dispostos a isso? A nos desgastar em prol do evangelho, sem querer nada em troca? Como o apóstolo Paulo fazia, se ele precisasse trabalhar para conseguir o próprio sustento, ele trabalhava, depois ele pregava, ensinava e construía mais um pouco de tenda, e depois as igrejas começaram a ofertar para ele, mas às vezes não era suficiente. Será que nós estamos dispostos a viver um chamado assim, um propósito assim, ou só queremos um propósito que seja igual ao de Abraão?
Ah, não, Abraão foi abençoado em tudo que ele fez. A gente pega essa história e coloca que todo mundo tem que ser exatamente como Abraão. Não! Abraão foi abençoado em tudo que ele fez, assim como Paulo também foi, assim como Jeremias também foi, assim como Oséias também foi. Todos aqueles que precisaram enfrentar situações em que existia, por exemplo, uma falta financeira, como eu dei o exemplo do apóstolo Paulo, que muitas vezes ele enfrentou isso, outros que precisaram viver aflições e angústias, como Jeremias que chorava, que clamava, tantos que precisaram viver tantas situações difíceis, então eles não foram abençoados? É claro que eles foram. Eles completaram a carreira que foi proposta a eles. Isso é ser abençoado. Isso é ser abençoado. Completar a carreira que nos é proposta. Ah, amados, que eu e você nós possamos entender isso e nós possamos viver isso. Sabe? Que eu e você possamos buscar conhecer a Deus, conhecer a vontade de Deus e olhar para o Senhor e dizer: Senhor, eis-me aqui. Eu não quero simplesmente passar aqui por essa terra como um crente. Eu não quero isso, mas eu quero de fato completar a carreira que o Senhor coloca diante de mim. Ilumina os olhos do meu coração, ilumina os olhos do meu entendimento para que eu possa ver como o Senhor vê. Porque eu sei que quando nós completamos a carreira, nós somos abençoados em tudo que fazemos, assim como o Senhor abençoou Abraão. Mas, amados, que eu e você tenhamos esse entendimento, que às vezes, não será assim, mas tem que ter o financeiro, irmã Catiane. Não pode. Deus, ele não tem problema com dinheiro. Ele quer abençoar mesmo. É claro que ele quer abençoar, amados. Eu não tô falando isso. Eu não tô falando que Deus não quer abençoar financeiramente. Não é isso. Mas é onde está o nosso coração. Será que eu estou disposta a viver um propósito em que não exista bens e finanças, em que eu não tenha nada de bem material? Assim como foi, por exemplo, com o apóstolo Paulo, que abriu mão de tudo para viver o propósito dele, o chamado dele, a carreira dele. Será que nós estamos dispostos a isso? Como aqueles irmãos da igreja de Esmirna, depois você pode ler em Apocalipse capítulo 2, que a descrição deles natural, quando as pessoas olhavam para eles, era: essas pessoas são aflitas e são pobres. Aflitas e pobres, mas Deus olha para eles e diz assim: vocês são ricos. Por quê? Porque foram pessoas que não negaram a Cristo Jesus, mesmo diante da morte, mesmo diante do fogo, porque muitos foram queimados, mesmo diante da arena de leões, muitos foram comidos por leões, naquelas arenas do Império Romano. Ou seja, eles eram ricos porque eles não abriram mão de Cristo Jesus. Eles completaram a carreira que foi proposta a eles. Em tudo eles foram abençoados. Mas naturalmente falando, eles eram aflitos e pobres. Ah, amados, que eu e você entendamos. Que eu e você entendamos o conceito do que é ser abençoado. É completar a nossa carreira, independente se isso tem bens materiais ou não tem. O que nós precisamos é ter o nosso coração disponível para fazer tudo aquilo que o Senhor nos direcionar a fazer. Em nome de Jesus, que nós possamos viver assim, amados, entendendo isso e vivendo isso e tendo esse coração disponível. Vamos orar? Pai, muito obrigada pela tua palavra. Muito obrigada pelo teu ensinamento, pela tua exortação mesmo, Pai. Pai, que eu e os meus irmãos tenhamos os olhos do nosso coração e do nosso entendimento iluminados e que nós possamos compreender o que de fato significa ser abençoado em tudo que nós fazemos. Pai, que nós entendamos que a bênção genuína, ela está em Cristo. E em Cristo nós fomos chamados para cumprir o bom propósito, para completar a nossa carreira, independente se teremos muitos bens materiais ou nenhum. Independente disso, o que importa é vivermos de fato aquilo que o Senhor nos direciona a viver.
Pai, que eu e os meus irmãos entendamos isso e que nós tenhamos esse coração disponível. Pai, eu oro mesmo para que o Senhor ilumine os olhos dos nossos corações. Pai, nos dá discernimento para compreender o tempo em que nós estamos vivendo, para compreender o que de fato é importante neste tempo. Será que é importante ficar correndo atrás de dinheiro? Será mesmo que é tão importante ficarmos correndo atrás de bens materiais? Pai, nos dá discernimento para compreender que nós somos a igreja do fim dos tempos e nós não queremos ser a igreja de Laodiceia. Pelo contrário, nós queremos ser a igreja de Filadélfia, que pode até ter pouca força, mas persevera na tua palavra, não nega o seu nome, caminha contigo, Senhor, completando a boa carreira que o Senhor propõe à nossa frente. Pai, nos ajuda a viver assim. Nós queremos que em toda a nossa vida e toda a nossa jornada seja para a sua glória. Por isso nos dá sabedoria, nos dá discernimento, ilumina os olhos do nosso coração e do nosso entendimento para que nós possamos ver como o Senhor vê, para que nós possamos discernir como o Senhor discerne, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.